Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe mais esse dia. Tudo bem com você? Estamos de volta para dar continuidade a essa série de vídeos. O nosso amigo Espírito Santo, esse amigão aqui que está aqui do lado, ó, nos ajudando a subir essa rocha, né? Que é a nossa vida cristã. O Espírito Santo é esse nosso ajudador. A gente vai ver aqui no texto. Eu falei com você um pouquinho no primeiro vídeo do desequilíbrio que existe, né? Algumas pessoas nem acreditam no Espírito Santo como manifestação de dons, as outras têm o Espírito Santo só como uma força. E a gente vai entender que o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa. A Bíblia mostra que ele tem personalidade, ele pode se entristecer, ele tem vontade, sabe? Ele tem uma personalidade assim como nós. Na verdade, nós temos como ele, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, sabe? E o Espírito Santo é Deus em nós, sabe? É isso que a gente vai entender aqui ao longo da nossa jornada. É no momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, as pessoas usam muito esse termo, Espírito Santo visita. Sim, eu creio que tem ambientes, que tem uma manifestação de uma visitação no que tange assim, o Espírito Santo vir e sacudir mesmo aquele ambiente. Mas o Espírito Santo não vem só nos visitar, tá? O Espírito Santo, ele habita em nós, sabe? Nós somos morada do Espírito Santo. E ele vem habitar em nós, queridos, porque ele tem um trabalho a fazer na nossa vida. E é isso que a gente vai aprender. Nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da igreja, a era da graça, pós-ressurreição de Jesus, o papel do Espírito Santo é fundamental, né? Você que conhece a Bíblia, eu não quero falar aqui de todas as dispensações, mas eu posso falar de duas principais, que é a dispensação da lei e a dispensação da graça, né? Então tem essa diferença, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então no tempo da graça é legal que lá em 2 Coríntios, eu quero te passar a dica de você fazer essa leitura. Lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vem fazendo uma comparação legal, desde o verso 1 até mais ou menos o verso 11, sobre o ministério da lei e o ministério da graça, sabe? Ele vem falando, e aí ele vai fazendo umas comparações. Ele chama o ministério da lei de ministério da letra. E ele chama o ministério da graça de ministério do Espírito. Ele chama de ministério da lei de ministério da morte. E ele chama o ministério da graça de ministério da vida. Gente, é muito poderoso isso. A ponto do apóstolo Paulo colocar que o tempo da graça é o ministério do Espírito Santo. É o tempo do Espírito Santo trabalhar. Meu Deus do céu, só para você ter uma ideia da importância da pessoa do Espírito Santo no nosso tempo de vida cristã como igreja, desde a igreja de Atos. E quando a gente olha para o livro de Atos e a gente vê a igreja se movimentando, sabe, queridos, a gente vai ver a importância que o Espírito Santo tinha. Eles não se moviam sem a direção do Espírito Santo. Eles não faziam nada sem considerar a opinião do Espírito Santo. Era como se o Espírito Santo, né, sentasse sempre à mesa com eles para tomar as decisões e dar as diretrizes. O Espírito Santo é que estava comandando a igreja de Atos. A gente vê isso claramente na vida dos apóstolos. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Disse-me o Espírito Santo. Enquanto oravam, o Espírito Santo falou, separa Paulo, separa Barnabé, eu estou enviando eles. Enviados pelo Espírito Santo, está tudo lá. Tudo na palavra de Deus. Então nós precisamos ser essa igreja onde o Espírito Santo ele tem preeminência, essa igreja onde o Espírito Santo comanda, onde o Espírito Santo governa, onde o Espírito Santo dirige os nossos passos, a nossa vida, onde ele nos guia. E a gente vai aprender um pouquinho como funciona isso. A igreja de Atos vivia essa realidade. Se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver, é o Espírito Santo comandando tudo. A ponto de alguns estudiosos dizerem que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria se chamar livro de Atos dos Apóstolos. Quem sou eu para dizer isso, né? Como deveria ou não se chamar. Mas é legal, né? Porque dizem que poderia ser assim, ó, Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E é isso mesmo. O Espírito Santo estava conduzindo, direcionando tudo. E é assim que deve ser na minha e na tua vida. A gente vai precisar entender que na nossa jornada de vida cristã, para tudo aquilo que nós precisamos viver, fazer para Deus, sermos transformados, sabe? Deus ele nos pede um nível de transformação muito grande quando nós entregamos a nossa vida a Ele.
Mas para isso, ele nos envia um amigo, ele nos dá os meios, as possibilidades. E nessa amizade com o Espírito Santo, nessa interação, a gente vai sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo. Tá bom, queridos? Então guarda aí essa palavra no teu coração, deixa o teu comentário, a tua curtida, envia para muitas pessoas e a gente vai entender um pouquinho sobre o Espírito Santo ao longo desses vídeos. No próximo vídeo, a gente continua. Tchau, tchau.